Preparados? Opa. Então, 3, 2, 1. E aí, pessoal, eu sou Ana Buz e sejam bem-vindos a mais um episódio do Juke Entrevista. Hoje a gente conversa aqui com o Renan. E aí, tudo bem? E com o Aldo. Daí, galerinha, estamos aqui. Bora lá, bora conversar. Representando a Pallets. Além deles, a banda também é formada pelo Ricardo, pelo Emanuel e pelo Davidson, que não puderam estar aqui participar do papo hoje. Meninos, sejam muito bem-vindos ao Juke. E para iniciar esse papo, me contem como surgiu a Pallets. Eu sei que vocês tiveram início lá em 2004, em São José dos Pinhais, mas como foi o começo da banda? Bom, o começo mesmo surgiu da nossa amizade, minha, do Aldo e do Emanuel, lá no colégio Silveira da Mota, em São José dos Pinhais e tal. A partir dessa amizade, a gente começou a aprender a fazer música e tal. Daí dessa amizade que surgiu a Pallets. Daí o início, o pontapé inicial da Pallets mesmo, foi 2004, que a gente considera o primeiro show em São José dos Pinhais também ali. Legal. E como que era o cenário musical da época? Cara, eu acho que o cenário musical da época era o cenário dos sonhos, né? Porque tinha muita banda que a gente gostava demais, assim, né? Tipo, pense as bandas que hoje em dia, tipo, podemos dizer assim, já são bandas que não precisa provar mais nada. Dentro do cenário underground, pô, era Hellis Pública, Feixe Eclairs, Charme Chulo, Anacrônica. Pô, eu vou esquecer um monte aqui, né? Mas tinham várias bandas que até hoje são bandas e se eles tocarem, vai entupir, assim. Pelebroy, não sei, que chegou um pouco depois, acho que um pouco depois, né, Ana? Acho que foi. Acho que é a mesma época. Mesma época, né? Dissonantes, né? Além de todas essas bandas, tinham algo a mais, que era um canal chamado MTV Brasil, né? MTV Brasil, e tinha mais uns 500 bares a mais do que tem na cidade hoje, ou parece que tinha, não sei, mas eu lembro que, o rolê que você ia para Curitiba, você ia pro centro, era para ver bandas ao vivo, cara, e era lotado, assim, era muito louco. Continua, desculpa, eu cortei o Renan, ele foi mal. Não, e todas essas bandas, né, as bandas aqui de Curitiba, região, São José dos Pinhais, ali, fazia som próprio, todas tinham esse grande sonho de estar um dia na MTV, num programa da MTV, tá com seu clipe lá. Então, esse era um gás a mais que as bandas tinham para compor, para fazer som próprio, para fazer clipe, produzir, né? Que nem a Hellis Pública fez, né? O MTV Apresenta na época. Sim. Deu um boom bacana, Dissonantes participou do Banda Antes. Então, se via que nem Anacrônica também, clipe do Anacrônica na MTV, Charme Chulo no jornal da MTV. Então, tipo, era bem bacana, assim, cara. A gente, cara, como pode dizer, a gente São José dos Pinhais, mais de periferia também, as condições não eram favoráveis, digamos, pra gente. A gente conquistava mesmo pelo som e através dessas bandas a gente fazia uns intercâmbios, alguma coisa assim, né? Mas a gente não conseguiu chegar, assim, a ter a oportunidade de estar, né, nesse patamar, de estar no MTV, por exemplo, pagar uma assessoria, né? A gente não tinha essa condição porque a Pallets, esse lance da Pallets, ela surgiu muito do que a gente é, assim, né? Que é o que a gente fazia. Trabalhava em indústria, né? Todo mundo trabalhava em chão de fábrica e fazia o rock and roll no seu tempo livre, né? E é o que a gente mais gostava, até que chegou um ponto que a gente viu que a gente gostava mesmo era de fazer música. E a gente tentou esse caminho, só não conseguiu viver, né? A gente tá até hoje, né, fazendo o que gosta. E além de gostar muito de fazer música, a nossa amizade leva isso adiante, né? Então a Pallets já tá com 20 anos de estrada aí. Cara, a gente se diverte um monte. O resto é consequência daí. Acho que isso é o principal, né? E naquela época lá, não sei se é também porque a gente era mais jovem e tal, e etc. Mas é que nem, como o Renan disse aí, hoje também tem outras formas de você, tipo, sei lá, galgar algo assim, tipo, eu quero ir fazer isso com a minha banda e tal. Mas naquela época parecia que era sei lá, era mais objetivo, assim, vamos participar da MTV, vamos
vamos tocar nos lugares, porque, cara, você ia nos lugares, tipo, nos bares e tudo ali. A Trajano Reis, que é um exemplo de cenário underground em Curitiba, em 2006, 7, 8, ali, tipo, você andava ali, tinha umas 10 bandas tocando ali, tipo, cada barzinho tinha uma banda tocando, assim. Hoje tem um ou dois ali e tal. Eu acho que isso que mudou bastante, assim. Também, lógico, né? As coisas mudam, né? O tempo muda, tudo muda. Mas essa é a grande diferença daquela época, tipo, daquela época. Eu acho que aquela época, no caso, pra mim ali, pra gente, cara, é uma época de ouro, assim. Porque a gente era jovem, mais jovem, não sei o quê, lá. Mas eu tenho um pouco de saudade, sim. Tipo, daquele clima que era, né, a Trajano Reis, ali, o underground. Hoje tem várias bandas maravilhosas que são amigos nossos, tem várias coisas acontecendo também, mas parece que é menos. Eu não sei explicar direito, mas é isso, mais ou menos assim. Não, mas tem sentido, assim. Eu sempre acompanhei um pouco da música curitibana por conta do meu pai. Pelo que ele me falava, assim, era muito mais animado, muito mais agitado. Parece que as casas de shows ou bares mesmo abriam mais portas do que atualmente, assim. Porque hoje a gente tem um nicho muito... Nicho não, casas de show muito específicas que você sabe que alguma coisa rola. Todo dia ou todo final de semana. Que daí, tipo, o Camarão Cultural, Janeiro Viga, o Edino, enfim. Mas pelo que ele fala antes, era muita informação, muita coisa na cidade, onde você ia, tinha um rolê, tinha uma banda autoral tocando, ou poucos covers, mas muita banda autoral da cidade. Então, tem sentido isso. Tipo, hoje tem muita coisa legal, como eu disse ali, tem muitas coisas legais, tem várias bandas legais e tal. Mas né, antes que nem volta a falar, parecia que tinha mais, assim. Mas, sei lá, também, não sei. Às vezes é mais da percepção, né, não sei. Também. Que nem para você curtir uma música hoje, né, porra, aquela época não tinha não tinha, tipo, o Spotify. Streaming, não tinha streaming, Sim, exatamente. Tinha rede social, na verdade, que tinha, ali no começo, tinha o Orkut, né? Que daí tinha algo para você divulgar um evento, algo desse tipo. E tinha o MySpace, que era um espaço, tipo um Spotify das antigas, assim, digamos assim. O MySpace. O Renan até hoje ele anuncia lá, galerinha, tem o nosso MySpace. Imagina que engraçado, Renan. Né? Pra quem não conhece a Pallets, myspace.com/Pallets. A gente falava isso. Cara, mas é muito legal, porque essa época do MySpace aí, tem uma banda que eu gostava muito na época, assim, eu via a estética do MySpace deles, era tudo estilizado. E depois, muitos anos depois, eu fui conhecer o cara que era dessa banda, que é um amigo nosso hoje, o Jun, que é da banda Modulares, lá de São Paulo. E eu curti a banda e tal, e depois de muito tempo, assim, que daí ele já tocava no Rock Rock, que é uma outra banda de São Paulo. E daí a gente tocou junto, daí a gente conversando, que ele falou, toca na Modulares. Cara, você tá brincando. Daí que eu fui saber que ele era dessa outra banda. Mas hoje as conexões são bem mais rápidas, né? Tipo, você, que nem agora, a gente conversando aqui. Então, nessa época aí, tava engatinhando ainda essas conexões, redes sociais e tudo mais. Hoje em dia tá muito mais fácil pra divulgar, só que parece que, cara, cada esquina tem uma banda, assim, o número, assim, né? Mas o espaço pra tá tocando que é mais difícil, né? Digamos assim. E ainda também não tinha tanto lance de ficar gravando com o celular, né? A galera ia pro show e curtia o show mesmo, né? Eu acho massa, tipo, esse ponto, né? De ter mais bandas, de ter mais formas de você divulgar, que nem fazer podcasts, fazer não sei o quê, filmar com o celular. Eu acho legal essas coisas. Eu acho, cara, claro quanto mais, eu posso gravar, eu posso fazer qualquer coisa. O que eu não acho legal é a galera perder, tipo, a vontade de ouvir, né, tipo, música, assim, de qualquer estilo, assim, sei lá, tipo, não sei, parece que daí, quando tudo fica um pouco mais fácil, não tô sendo aquele velho chatão, um pouco mais fácil, parece que, depois eu escuto, eu não vou no show lá e tal. Por que né, não anda junto, né, a evolução com a vontade, com os bares, com tudo, sei lá, só uma ideinha. Sim. Sim.
Concordo super, na verdade. Parece que quanto mais fácil fica, menos Interesse. menos interesse, é isso. Uhum. Menos interesse tem. É porque eu acho que fica muito fácil mesmo, é o imediatismo, né? A pessoa, Sim. tipo, ela antes, pra você divulgar, você tinha que gravar um EPzinho, CDzinho, dar na mão da pessoa, e a pessoa ia colocar o CD, ela provavelmente ia escutar, cara, no mínimo ali umas 3, 4 faixas. Se não fosse bom, a pessoa tirava o CD e nós não escutava. Se fosse bom, a pessoa escutava o CD inteiro, né? Uhum. Hoje, cara, um exemplo meu mesmo, que nem quando eu tô fazendo minhas coisas em casa aqui, coloco a JBLzinha e ligo uma playlist ali. É difícil eu escutar hoje um disco, parar e escutar um disco, sabe? Uhum. Até o Emanuel tava falando esses dias, porra, eu fazia tempo que eu não fazia isso, de parar e escutar um disco, né? Daí eu coloquei o The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, parei, escutei. E, cara, eu tô meio que nessa onda, assim, tipo, coloca uma playlist, deixa rolando, sabe? Tipo, não para, assim, pra escutar a música mesmo, sabe? Vai fazendo outras coisas, escutando música, entendeu? Sim. E o Maneco, ele tá tão nessa que ele coloca lá no Spotify dele, assim, quando acaba o disco, não toca mais nada, tá ligado? Daí a gente, sério, ele falou, cara, eu não, porra, tem que escutar um disco e tal. A gente faz isso, enfim, né, mas e tal. Daí a gente tava descendo pro Limoeiro lá, daí ele colocou um CD do Vintage Trouble. Cara, ele falou, não, agora a gente vai ouvir só esse CD. Daí foi daqui lá em Antonina repetindo, tá ligado? O CD, assim, ele falou, louca, vocês estão acostumados nessas porra de... Brincando, né, lógico. Vocês estão acostumados com essa porra moderna aí, ó. Antigamente era assim, ó. Não tem outro CD, não tem como ouvir mais nada. Foi muito divertido, assim. Mas eu escuto o disco, hein, Renan? Só que eu escuto quando eu tô correndo. Eu gosto de colocar álbuns. Eu também escuto playlist, lógico, eu também escuto. Eu tenho algumas que eu faço lá com os nomes engraçados, mas eu gosto também de coletâneas, etc. Mas como eu posso dizer? Eu gosto de ouvir disco, assim. Daí quando eu tô fazendo exercício, correndo, né? Daí eu gosto de ouvir um disco, assim. Pô, isso é legal. Eu sempre coloco CDs, mas daí é Spotify mesmo, pra tocar quando eu tô trabalhando. Não, por algum motivo me ajuda, eu me concentro mais, eu consigo me concentrar tanto na música quanto no que eu tô fazendo. Sim, eu também. Não, eu digo CD, que eu falei é colocar CD no Spotify. Ah, tá. Não, eu achei que era CD pra tocar no radinho. Você sabia que eu tenho uma galera de CDs ainda aqui em casa? Eu tenho dó de desfazer, eu tenho um monte. E eu tenho bastante vinil também. Bastante não, eu tenho uns 100 vinil só. Eu tenho uns vinil, se der isso eu gosto de escutar, uma terapia, eu chego ali, boto o vinilzão e tal. Eu gosto. Os CDs faz muito tempo que eu não escuto, mas eu tô falando no Spotify mesmo, assim, que eu consumo demais Spotify, eu acho maravilhoso. E eu gosto de ouvir discos, assim, botar banda tal, disco tal, assim, nesse sentido, assim. Eu gosto. Eu acho isso muito legal, assim, é uma maneira de você prestar atenção também. Pra mim, pelo menos, me ajuda, me acalma, assim, na ansiedade. Então, tipo, se eu vejo que eu tô muito ansiosa no dia, eu fico, não, vamos parar, vamos escolher. Abre o Spotify, escolha o CD que eu quero escutar. É muito bom. É muito bom. Não, mas esse lance de escutar o álbum, geralmente é tipo um álbum quando tá lançando, algo que a banda lançou um álbum novo, daí eu vou lá e escuto o álbum completo, assim. Ou algo que eu tô com saudade de ouvir, assim, que nem esses dias eu tava escutando o Revolver dos Beatles, assim, que fazia tempo que eu não escutava ele completo. Eu já escuto os vinil, às vezes quando eu não tenho, assim... eu tenho uma mania, assim, quando eu não tenho o CD e tal, mas eu tenho o disco, eu não escuto, tipo, no Spotify. Eu falo, não, vou escutar só no vinil, assim, eu tenho uma mania idiota, assim. O toca-disco tá estragado aqui faz, sei lá, mais uns 2 anos já. Eu fico postergando. Tem compacto em vinil ali, ó. Ai, que lindo! Tá na parede ali. Nossa, muito bonito. Esse a gente lançou em 2017. O primeiro e único vinil que a gente lançou. Esse aí daí foi feito no Rio de Janeiro, na Polisson. Mas esse foi um sonho realizado, assim. Maravilhoso. Eu tenho 2 desses. Um lacrado e um que eu escuto.
Eu acho que eu dei o outro que eu tinha, acho que eu tô só com esse da parede agora. Eu tenho um único lacrado, tem que deixar um lacradaço, assim, sabe? Botar na cápsula do tempo, sabe aquelas coisas? Sim, sim. E vocês pensam em lançar mais vinil? Olha, é muito caro. Pensar, eu penso várias coisas da minha vida. Esse o problema é o A gente dinheiro. gostaria de lançar, né, sempre, mas Ó, que nem o último lançamento que a gente fez foi esse aqui, ó. A gente fez... É do digital. Cidade Jardim. Uhum. Cidade Legal. Jardim. Daí tem o QR Code ali que vai pro streaming. Entendi. Mas cara, a gente gostaria, mas que nem esse disco ali, por exemplo, a gente tocou bastante, assim, no ano de... Entre 2013 até... 13. Até 2015, mais ou menos, ó. Não, que a gente tocou pra pagar esse disco aí? Uhum. Cara, se o disco foi lançado em 2017, cara, foi desde 2013 até 2018 ali, mano, que a gente tocou, tipo, nossa senhora, meu Deus. Até foi maravilhoso, até cansar. Mas era uma outra fase, assim, tipo, hoje em dia seria legal também se fosse só com as músicas próprias, né, ganhando uma certa grana ali também, porque, porra, é uma granaça, né? Uhum. Entra num ponto que nem nessa época aí, a gente precisava pagar essas contas do disco e tal, então a gente conciliava o som autoral com um cover, né? A gente tinha um tributo a Rolling Stones, o Emanuel, o Ricardo e o Emanuel continuaram com esse tributo aí, eu saí fora. Cara, que eu estava chegando num ponto que eu não conseguia mais ouvir Rolling Stones, sabe? Tava me injuriando já. Mas não era pelo som tanto, era muito pelo lance de... Tinha um bar bem legal que a gente tocava em Joinville, era maneiro tocar lá, só que, cara, aguentar as pessoas não era tão fácil, sabe? Ok, compreensível. Bêbado chato, assim, ficar... Acha que a gente é o nome do seu programa, Jukebox, sabe? Fica pedindo música. Toca essa, toca aquela. O Aldo pode contar aí de um episódio, lembra, Aldo, aquele no Fênix lá? Meu Deus. A gente foi tocar lá naquele bar chamado Fênix, lembra que tinha ali na 116 ali? Na linha verde, 116, a linha verde, né? Isso, ali mesmo. Daí a gente tava lá e tal, uma quinta-feira de noite, assim, porra. Chegamos no bar, não tinha ninguém no bar, ninguém mesmo, assim. Já teve duas situações que não teve ninguém. Falando ninguém é zero, é só os funcionários. Daí, né, a gente começou a tocar, vamos tocar, né? Claro, tem que cumprir o dever. Daí, a gente começou a tocar, entrou, tipo, dois casais, assim, né, tipo, entraram, assim, no bar, aquela bagunça, caiu 4 pessoas cozidaças, assim. Nossa. Daí os caras começaram, toca tal música, toca tal não sei o quê, e ecoava, né, o que era grandão, era um bar gigantesco, assim. Daí o cara lá teve, né, a ousadia, né, tipo, ele teve lá a ideia dele de escrever várias músicas num guardanapo, assim, né, sabe? Num guardanapo, assim, e tal, e entregou, assim. Daí eu fiz assim, mas o que tá acontecendo? Ele, toca aí. Cara, e por incrível, cara, a gente não sabia nenhuma daquelas músicas. Eram músicas famosas, que a gente gostava até, assim, beleza. Mas a gente não tocava aquilo ali, o nosso show é outro. Tinha alguns covers, mas a gente tocava outras coisas, assim. Enfim, daí a gente não tocou. Daí eu falei, cara, o cara pediu, a gente não tocava. Daí os caras começaram a xingar a gente, assim, sabe? Não sei o quê. Daí o nosso ex-baterista que tava tocando, assim, ele não escuta muito, porque tá lá atrás tocando. Ele fala assim, eles estão xingando a gente? Eles começaram a xingar a gente, daí eles meio que... Banda ruim. Banda ruim, e não sei o quê. Imagina, tinha 4 pessoas no bar. 4 pessoas no bar. As 4 pessoas... na verdade, as gurias estavam de boa ali. As gurias estavam meio que passando vergonha com os caras, assim. Daí os 2 caras, um bêbado, xingando a gente. Eles falaram, vamos embora. Daí, cara, foi um show para 4 pessoas, tirando os funcionários do bar, né? Aquele barulho de copo, sabe? Assim, plim, 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 ficar limpando, assim. E pelo menos 2 pessoas não gostaram. A gente não tocou nada. Nossa senhora.
Eu tinha esse guardanapo guardado até um tempo. Talvez se eu procurar lá sei lá, nas coisas, que eu tenho umas coisas guardadas da banda lá, das antigas, lembro talvez que tenha. Tinha acho que Whiskey in the Jar, Whiskey in the Jar, tinha Bon Jovi, que é Bon Jovi. acho que é It's My Life, né? It's My Life. Eu gosto, mas a gente não toca. Daí Sim. tinha Sweet China Mine, né? Sweet China Mine do Guns N' O cara Roses. montou um set list pra gente lá. E tinha acho que mais duas lá que eu não lembro. Tipo, famosérrimas, assim, músicas, tipo, cara, foi muito engraçado. Pô, pelo menos uma ali, né? Tipo, poderia ter pelo menos uma. Vamos fazer uma aqui, só pra agradar vocês 4. E essa galera que tava lá, eles tinham ganho uma promoção ainda. Nossa. Lembra? Isso, entrada de graça ainda, promoção. Entrada de graça e ganharam um baldinho de Beira ainda. Nossa senhora! Cara, foi... E teve aquele outro show que a gente foi tocar lá ali na Avenida Brasília, né? A continuação da Derosso. Lembra aquela vez que a gente chegou lá? Na Casa do Tal, que era a Casa do Tal? Isso, na Casa do Tal, mano. A gente foi tocar lá. Daí chegamos lá. Tributo a Stones ainda, né? A gente foi fazer isso lá? Os caras fizeram até um banner lá. Dia tal, tributo a Rolling Stones. Os caras fizeram um banner. Cara, se os caras não vão no tributo a Rolling Stones, imagina se fosse Pallets tocando lá, que, né, e tal. Daí a gente chegou, daí foi até um amigo nosso, né, um fotógrafo da época lá e tal, e hoje ele tá morando na Bélgica, lá, o Dieguinho. Daí ele foi bater umas fotos, falou, Dieguinho, vamos lá, daí se bate umas fotos, nosso amigo nosso de colégio também e tal. Cara, chegamos lá também. Só tava nós 5, se não me engano, e mais ninguém na parada. Ninguém. Daí o dono do bar falou, mano, acho que a gente ganhou uma garrafa de vodka, não foi assim que a gente ganhou? Lembra que teve vodka com cítrus? Daí a gente ensaiou e as fotos saíram lindas, só que não tem público. Ele bateu umas fotos ainda assim. Voltamos com aquela carona assim de gol contra, sabe? Que já fazia. Vamos ficar de boa aí, né? Vamos fazer alguma coisa depois? Não, vamos embora. Pelo amor de Deus. Não tem ninguém, não. Ninguém. E desmontar as coisas daí. Desmontar. Era uma quinta também. Foi as duas vezes que tipo, não teve ninguém. Ninguém. Uhum. Não é uma. Teve 3 pessoas. Não teve ninguém. Nossa Senhora. Acontece. E como que é pra vocês isso? Porque eu não sei, eu particularmente ficaria muito triste. Não, na hora a gente fica chateadão, né? Daí passa uns anos, a gente troca ideia assim, fica dando risada desses episódios, assim. Eu fiquei mais chateado pela galera do bar mesmo. Os caras fizeram uma baita de uma faixa lá, dia tal, tributo Rolling Stones e tal, né? E o bar tava passando por uma reformulação, né? Porque daí era a quinta rock, sexta era, acho que sertanejo, sábado era samba, tipo, tava assim pra... Nossa. Tava tirando pra tudo que é lado pra ver se conseguia alguma coisa, sabe? Daí essa quinta rock aí, pelo jeito, não tava rolando. Cara, a gente foi lá, ensaiou lá no bar, tipo, a galera tratou a gente super bem e tal, mas, cara, deu dó, assim. O mais difícil é a cara de dó dos funcionários. Quando eles ficam olhando com aquela cara assim, não, é complicado, né, gente? É complicado de ver. A cara de dó, né? Eles ficam tratando. Eles tratam você melhor ainda, porque você já tá abalado psicologicamente, que ninguém foi ver o teu show. E daí, imagina, os caras têm que tratar a gente bem. É engraçado. Assim. Hoje é engraçado, mas na época não foi, não. Faz quanto tempo isso? Nossa, faz... O quê? 2015? Deve ter sido nessas épocas. Faz mais não, de... Não, foi 2014, sim. Não, mas teve vários shows memoráveis, né, cara? Isso a gente tá contando 2 que aconteceram nesses 20 anos, assim. Mas questão de show, tesão, a galera, pô, graças, sei lá, Buda, sei lá, Deus, graças a alguma entidade aí, a gente tem... Porra, muitas histórias boas pra contar de shows memoráveis, né? E falando dos shows, mas vocês já tocaram até em grandes festivais, né? Tipo Curitiba, o Psicodalia, a própria Virada Cultural. Pois olha aí, ó, eu sou Lupa Fênix. Que casa do tal que, rapaz? Porra, cara.
Pois é, ó, Esse, o o Curitiba Curitiba. ali, esse foi um lance muito louco, assim, porque tinha que ser votado, né, as bandas para ir pro festival, né? Daí rolou tipo meio que uma campanha, assim, né? Ó, vamos tentar, né, tal. Cara, mas daí o negócio começou a virar, assim, a gente falou, acho que vai dar bom isso aí, galera. E daí tinha um amigo nosso que tinha uma página aqui em São José, São José City, que era, tipo, bombava, assim, a página dele, né, no Facebook, Instagram. Daí a gente falou, cara, a gente precisava fazer alguma coisa pra angariar votos aí, né, pra esse festival, pra gente tocar. Daí a gente conversando e tal. Cara, e se a gente falasse que se a gente pegasse, ganhar a parada, a gente corta o cabelo igual do Ronaldinho na Copa lá de 2002, né? Aquele cabelo do Cascão, né? Falei, cara, vamos fazer isso então. Daí a gente fez o vídeo, fez uma campanha falando, né, tal. E, cara, a cidade comprou a ideia, cara. Daí a gente conseguiu mais de 8 mil votos na parada. As vantagens de ser de São José dos Pinhais neste caso. Entendeu? Uhum. Imagina, tipo, cara, Curitiba, claro, Curitiba é a capital, lógico e tal, mas, pô, de São José dos Pinhais, assim, qual a banda que toca ali com a galera, que tá se tocando, que tá não sei o que, tem toda, mas, pô, é nós, né, velho? Daí a galera a gente é de São José, galera, a gente vai correr, daí, tipo, pra ver a desgraça dos outros, né, cara? A galera, não, os caras vão raspar o cabelo. Cara, e a gente começou a zucrinar ali nas redes sociais e tal, não sei o que, e a gente conseguiu. Daí tem um caso, Vocês cortaram o cabelo? Sim, todo então, mundo. a gente fez um evento pra isso. A gente pegou, Num bar? Cara, como é que vamos fazer isso aí? Vamos fazer um evento. Daí o que a gente fez? Fez num bar que não tem mais em São José, que era o The Edge, que era um bar bem da hora. E daí a gente pegou, chamou mais 2 bandas pra tocar também. E a gente ia cortar o cabelo lá no bar, ao vivo pra galera, tá ligado? Com patrocínio até de uma barbearia, né? Um cabeleireiro, sei lá, não lembro direito. A barbearia. Tá? E tipo, daí levou ali o banquinho ali, pá, a poltroninha ali pra se cortar o cabelo. Cara. E cortou no domingão, bar cheio. E a gente combinou que todo, né, o valor da entrada do bar desse dia, a gente ia arrecadar para doar para um projeto que tem em São José, que é o Domingo Solidário, para arrecadar brinquedos, alimentos, que é todo final de ano eles fazem uma campanha, né, para doação no Natal e tal, tudo mais. E, cara, foi muito maneiro, assim, foi massa pra caramba. Tem as fotos desse cara aí. Tem as fotos cabeludo, depois com aquela cabeça torta, raspada, negocinho assim. Ah, foi bizarro. E o pior é que a gente cortou o cabelo assim no domingo, né? E ficou aquele topetinho, né, do Ronaldinho. Assim. Cara, e daí a gente, putz, mano, segunda a gente tem que ir trabalhar, né? E a gente não terminou de cortar o cabelo. Tem umas fotos, Cara. Eu fui trabalhar com aquele topetinho ainda. Cara, foi engraçado. Então, imagina o tanto que a galera não viu isso aí, que não deu. E a gente tocou na pedreira, né, cara? A gente falou assim, cara, vamos cortar o cabelo depois do show da pedreira, porque a gente tem que tocar bonitão, né, cara? Imagina a gente lá com as cabeleiras. Hã? A galera já tava querendo, não, tem que cortar o cabelo antes pra tocar na pedreira. Nossa, mas nunca. A galera já queria... Tem umas fotos na pedreira lá, mó da hora, mas a gente faz careca, aquele negocinho assim, Deus o livre, cara. Que horrível, né, cara? Então, o show na pedreira, lá no Curitiba, lá, foi mais memorável, cara, memorável. Uma galera. Qual ano que foi? 2018. 18? Foi no dia, acho que 5 de 5 de 2018, né? 5 de Eu maio. acho que foi no dia do aniversário da minha irmã. Então, você falou do Psicodália também. Psicodália é um festival, cara, acho que um dos mais da hora que a gente já tocou. A gente tocou 2 oportunidades em 2013 e 2016. E, cara, é um baita festival, assim, tem um lance meio Woodstock, assim, né? Parado, tipo, meio hip zone, assim. Galera, né? Cara, muito massa mesmo. A gente tocou em 2013, foi na virada do ano. Ano novo, né, Aldo? Foi? Virado ano novo. 2013 para 14 ou 2012 para 2013? Não lembro. Acho que foi 2013 para 14. 13 para 14, né? Foi muito louco isso daí, porque
O Mutantes tocou nesse festival. E daí, quando eles terminou o show do Mutantes, no palco principal, a gente tocou em outro palco, que era o palco dos Guerreiros, que era o palco das bandas independentes e tal. E saiu todo mundo do show do Mutantes e foi pro palco que a gente tava tocando, cara. Que legal. Cara, foi animal, foi muito massa esse rolê. Que legal. Foi animal. É sensacional. Depois, em 2016, a gente tocou no Psicodália de Carnaval. Daí a gente abriu o festival, né, Aldo? Sim, nós fomos a primeira banda daquela edição. Daí a galera tava chegando e tal, mas foi super legal também. Teve um pessoal, o clima, o som bom. Foi duas experiências bem diferentes, porém as duas maravilhosas. Assim, tipo, Nesse ano que a gente tocou em sensacional. 2013, teve Mutantes, teve Alceu Valença e Hermeto Pascoal. Daí nesse outro ano, 2016, eu lembro que teve o Steppenwolf, né, Aldo? Steppenwolf. Cara, é um festival bem da hora. Não, bem teve o grande, Blindagem? né? Não lembro, pior que eu não vou lembrar. O Blindagem com o Ivo ainda? Foi do 2013, então. Ah, então tô lembrando. Uhum. Ah, enfim, cara, eram muitas bandas, tem que ver lá no... Mas foram dois showzaços, assim. Qual o outro que você falou? E não era nem só em festivais, né? Você comentou do Curitiba, do Psicodália, e qual outro você comentou? Da virada cultural. Da virada cultural, foi doideira, né? Que foi Pallets, o Lalá, que é uma banda muito legal que tinha antigamente, pô, que não tem 5 mais. Graus também. 5 Graus também tocou. O 5 Graus tocou nesse dia? Tocou também. Eu não lembro. Pra mim foi Pallets, o Lalá. Não, o 5 Graus tocou antes. Tocou antes, então, 5 Graus. Daí teve Zélia Duncan, né? E Planta e Raiz. Imagina que legal. Nossa, que legal. Foi muito massa. E é legal que foi no quintal de casa, né, Aldo? Que é na praça que a gente se criou lá, que tem a pista de skate, a gente dava todo dia de skate lá. Na praça do centro de São José aqui, né? Praça do Verbo Divino. É engraçado o nome, né? A galera chama a galera chamava a Praça da Erva Divina. Erva Divina. Erva Divina. Não sei porquê, assim, né? Não sei porquê. Fica aí a dúvida. Deixa no ar aí, né? Praça da Erva Divina. E foi muito bom esse show. Não, e não teve só shows em festivais, grandes palcos, você teve shows no cenário underground mesmo, assim, que a Pallets já fez, assim, cara, que foram, que até hoje a gente se reúne, churrasco, se reúne assim, pra trocar ideia, né, conversar e tal, a gente lembra desses shows, né, que shows em bares de música própria mesmo, bares tipo, undergrounds, por aí, teve vários, né, cara, lá no Mercado Pirata, em Balneário Camboriú, que era um bar maravilhoso que tinha, pô, o primeiro show que a gente fez lá foi foi um dos melhores, teve o Astronet, teve vários, vamos lembrando aí alguns, tipo, até shows antigos, assim, né, no Blues Velvet, no Peppers, né, shows mais recentes também, cara, que foram muito bons, aquele show que a gente fez na Parada da Cerveja aqui em São José, no Festival de Cerveja. Que foi um showzão também, um show meio que de, vamos aí. Foi o primeiro show do tio David, do Davidson na bateria. O William, o Chuchu, que tocava com a gente, saiu da banda. E daí tava nessa se a gente ia tocar lá ou não. Daí ele pegou meio que no pulo, assim. Vamos lá, vamos fazer esse show aí. Sim. Que legal. E foi maneiro o show. Todos os do Astronet em São Paulo, todos foram bons, né, cara? A gente tocou 3 anos lá. Assim, todos foram bons. Aí... Era um inferninho, assim, na night, assim. Era na Rua Augusta, esse bar. Nossa senhora. Daí, por isso que era no inferninho. Faz sentido. A gente começava a tocar lá às 2 da manhã no Astronet. Antigamente era uma loucura, guri. Não, teve vários, cara, pô, era muito bom, assim. Teve aquele show que foi massa também, tipo, não foi massa tanto o nosso show, mas o cartaz era massa, né? Forgotten Boys, Pallets e Dead Fish, né? Lembra esse lá em Osasco, né? Em Osasco, uma vez a gente tocou lá, só que daí teve problemas da estrada, quebrou o carro e não sei o que, a gente tem várias histórias, quase foi mordido por um cachorro, perdemos o show perdemos o show de Antonina daquele festival daquele ano.
Mas a gente viu o show do Forgotten Boys e do Dead Fish, ó. Tipo, a gente tocou junto com eles lá em Osasco. Tocamos, acho que 7 músicas, né? Porque a gente se atrasou. Porque atrasou, né? Mas tem vários shows, então, tipo, muito mais coisas legais a dizer do que a 2 shows que... Sim. Tanto que é muito show, não tem nem como comentar. E os 2 que rolar, que não aconteceram direito ali, vocês contaram a história rapidinho, mas... Foram inesquecíveis, né? Mas tem muito mais show inesquecível também, né, do que esses 2 casos. Cara, o inesquecível é tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Você não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Lá em Joinville era legal tocar também, né, cara? Quando a gente fazia aquelas festas baile, que tinha música própria, lógico, né? Mas daí tinha um monte de covers também. Mas era legal. Só depois que começou a encher o saco, assim, mas era legal demais. O bar nem existe mais, aquele bar lá, cara. Aquele bar faz uma falta, né? Tipo, sei lá. Pra você ganhar uma grana, porque os caras pagavam super bem a gente, né? Cachê, assim, naquela época e tal. Pô, enfim. Hoje em dia a gente tem o Rolling Stones lá, que a gente faz aquele tributo lá. É a coisa mais difícil do mundo conseguir show, cara. Olha que eu tenho outros contatos ali e tal, vou. Sei lá, é difícil pra caramba, assim. É mais fácil conseguir para as músicas próprias, que nem eu tô vendo lá num bar na frente do Chinaski, Renan. Ali onde era o Chinaski, tá ligado? Onde era na frente do lado B. Tô vendo pra fazer a gente Luna Preta, uma outra banda bem legal. Tem até o Ricardinho toca baixo e tal. Tô vendo os esqueminhas ali. É a coisa mais fácil do mundo, né? Só que não tem tanta grana envolvida, assim. Isso é normal, isso não mudou nada, tipo, 2006, assim. Mas nesse cenário desses bares, assim, mais festona, assim, cover e tal, pelo menos pra mim, assim, tá bem difícil de conseguir, assim. Parece que a galera não quer saber, assim, sabe? Eu achei que seria muito mais fácil conseguir cover do que autoral, na verdade. Eu Mas tenho é que eu vejo, na minha assim, cabeça. o lance que eu vejo desses bares que tocam o cover, eles já têm meio que as bandas residentes já da casa. E eles não abrem Não, mão. já tem as bandas certas já, então... Daí, tipo, fica, tipo, às vezes abre oportunidade pra uma banda ou outra, mas já tem as bandas certas já, residente. Sim, se você quiser eu falo todos os bares aqui, que eu já mando mensagem e os caras não respondem. Sim. Não respondem, tô nem aí pra você, assim, pô. Daí quando responde, mas você quer, eu falo, mano, eu toco há 20 anos, mano, vou ficar escutando o dono de bar, querendo impor alguma coisa pra mim. Eu querendo não, eu sou meio chatão nisso, assim, eu já me... Daí talvez também por causa disso eu não tenho paciência com dono de bar nenhuma mais. Mas que vocês, os que velho, quer, não quer, tchau, cara. Sabe? Mas não sei o quê. Eu pelo menos não tenho paciência. É verdade. Não tenho mais, né? Mas acho também que com a experiência de vocês, né? E como você mesmo disse, mais de 20 anos na estrada, acaba sendo muito... Vocês já tocaram em muitos lugares, já lidaram com muitas pessoas, às vezes acaba sendo muito complicado. Sim, e os bares de música própria é aquela coisa, né, cara? É aquela... Tipo, não falando mal, assim, mas é aquela coisa mais simprona, assim, né? Simples, né? Aquela coisa mais, vamos ali, tipo, você faz o teu rolê, assim. Mas é gostoso, porque é algo satisfatório. Por mais que você não ganhe dinheiro, ou é uma coisa mais, tipo, mais precária, podemos dizer, entre aspas, né? Tipo, não é aquela coisa, você leva a tua coisa, beleza e tal. É mais gostoso, entendeu? É mais legal, as pessoas te tratam melhor, sei lá. Agora você vai com esses bares gigantescos de povo que te pagam uma grana, eles acham que... Pare, mano. Eu sinceramente, não tenho paciência. Compreensível. Falando um pouco das composições de vocês, como que é a dinâmica para compor e produzir? Cada um cuida do seu instrumento ou todo mundo se ajuda? Ou como funciona? Na verdade, não tem uma fórmula, né, gente? Cada um... No começo tinha muito esse lance, assim, tipo... Alguém fazia um riff, daí eu fazia a letra. Ou alguém chegava com a música pronta. Mas hoje em dia tá, tipo, cara, a gente chega meio que do nada, assim, né? Chega e faz tem um riff de guitarra. Nem a última música que a gente lançou agora esse ano aí é Carnaval. O Aldo chegou com um riff lá e com uma letra. E daí no dia eu cheguei lá e falei, putz, cara, mas isso aqui
cabe um refrão aqui. Eu tô com uma. Daí já surgiu a ideia do refrão. Daí eu falei, cara, essa música aqui a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Que foi um episódio tragicômico, digamos assim, que a gente tinha tocado no The Bowie, no pré-carnaval do ano passado. E depois do The Bowie a gente falou, vamos lá pra Trajano tomar uma beira lá, dar um tempo. E a gente foi pra lá, ficamos lá no Pizza, lá, no barzinho lá, tomando uma cerveja a noite toda com as amigas nossas, outros amigos, ficamos trocando ideia e tal. Na hora de ir embora, eu pedi pra ir no banheiro lá, o bar tava fechando já, né? Daí o cara falou, não dá pra usar lá que já estão limpando. Não, beleza, então. Daí eu fui com os guri até o estacionamento, daí no meio do caminho a gente teve a brilhante ideia de mijar na rua, no muro. Eu e o Ricardo. E nunca, isso, né? O resto da galera já tinha virado a esquina, né? Daí vi que um cara chegou acelerando o Ricardo, assim, e eu tinha acabado de começar a mijar. Daí na hora que o cara chegou, assim, falar comigo, deu, cara, foi mal aí e tal, né? Cuidado pra não pisar aí. O cara já meteu um tapão na minha cara. Aí eu fui já meio que cambaleando. Cara, foi mal aí. Daí ele já me mandou uma porrada já. Daí a gente foi saindo fora. E daí eu chamei os piá, pesado, pera aí, os caras estão batendo na gente aqui e tal. E daí, cara, depois virou um inferno. Os caras chegaram batendo no Ricardo, virou um inferno. Resumindo, a gente já apanhou. Depois que eu fui descobrir que eu tava mijando no mocó dos caras. E daí, desse dia que o Aldo tava fazendo esse riff, essa música, daí eu falei, cara, a gente vai ter que fazer uma música pra isso aí. A gente apanhou de uns 20 adolescentes e jovens no Largo da Ordem, assim. Meu Deus do céu! Era quatro adolescentes jovens para uma pessoa, assim. Meu Deus do céu! Cara, fazia tempo que a gente não se tira uma coisa dessa na minha vida. Né, cara? Nem, muito menos apanhar. Passei com meus irmãos só, né? Não foi uma briga, foi? A não ser só brigava com meus irmãos só quando eu era adolescente. Não foi uma briga, a gente apanhou. Porque a gente não, eu só apanhei. Eu fiquei com medo de levar uma facada, alguma coisa assim, sabe? Tipo, eu nem reagi, eu só me defendi e levei porrada. Meu Deus. O Ricardo caiu no chão, os caras começaram a bicudear o Ricardo pedindo pelo amor de Deus pros caras pararem de bater. Não, foi, esse episódio foi muito bad. Daí a gente na hora não foi legal, não. Foi um inferno. Sim, uma briga generalizada, você não sabendo o que vai acontecer, cara, levando um monte, uma galera batendo em nós, a gente nem sabendo por que direito. Daí a gente conseguiu entrar e sair fora. Daí depois virou uma piada. Todo mundo que a gente conta, a galera dá risada, igual você acabou de dar risada. Foi um riso de nervoso. A gente tava apanhando lá e você tava risada aí, ó. Né? Bem na... A única pessoa que até hoje não dá risada é minha mãe, que ela não gosta dessa história. Ela fala, pai, eu não gosto de saber se vocês apanharam lá. É a única pessoa que não dá risada, cara. Porque o resto, cara, todo mundo racha o bico. Mas daí, tipo, depois que passa, a gente dá risada. E eu racho o bico com essa história também. E a gente fez uma música. Daí surgiu uma música chamada Carnaval, que é essa história. Você entendeu o processo de composição, como é que é. Meu Deus, gente. Tem que às vezes levar uma surra para ser uma música. Na marra, né? Então, daí as composições são meio que praticamente quase todas, ou acho que todas, as músicas da Pallets, tipo, tem algo a ver assim, com algo que aconteceu, assim. Não que exatamente todas as músicas são histórias verídicas, exato. Não é bem assim, mas tem coisas que aconteceram de verdade ali que a gente meio que dá o pontapé ou complementa quando está fazendo as composições, né? E a gente compõe, né? O Renan escreve, eu escrevo, o Maneco escreve, os Piali também compõem bastante instrumentos, a gente e tal, o Renan. Tipo, é meio que uma união ali de coisas ali. A gente sabe, né? Que cada pessoa fez e tal, mas a gente coloca tudo como pallets, assim. Legal. Os compositores são os pallets, assim, tipo... Eu sei lá. Talvez se a gente fosse o Pink Floyd, né, talvez a gente queria correr atrás dos direitos autorais, né, para ganhar mais dinheiro, mas não.
As composições são da Pallets. É, Legal. e todo mundo dá pitaco no instrumento de todo mundo ali, sabe? Tipo, às vezes, faz você tá na bateria lá, eu queria uma parada mais ou menos assim, daí faz um lance assim no baixo, na guitarra, vai se metendo até... É como se fosse uma sopa ali, né? Vai colocando ali os ingredientes até dar aquela constância ali, uma sustância. Uma sopa de letrinhas. Vindo para as perguntas no Instagram, porque a gente abriu a caixinha de perguntas ali no Instagram, @jukeboxwb, e aí tivemos algumas perguntas. Caramba, É. olha. Tá melhor do que os 2 shows lá, hein? O John Feldman, ou The John, é um artista daqui de Curitiba também, ele perguntou que artistas vocês escolheriam para regravar uma versão de vocês, mas no estilo desse artista. Cara, que legal essa pergunta, De mano. qualquer lugar do mundo, sim. Qualquer lugar do mundo. Eu vou falar pro Paul McCartney gravar uma música. Cara, o David Bowie seria louco, né? É. Imagina, porque o David Bowie faz umas paradas doideiras, né, cara? David Bowie, imagina ele, sei lá, qual que seria a fantasia dele? Assim, o personagem que ele ia fazer com a música da Pallets e tal. O Beatles, né? Beatles é foda, né? Mas eu acho que é o David Bowie, esse aqui, sei lá, veio pra mim, esse David Bowie. Assim, Ok. Ou o Ney Matogrosso. Que legal essa pergunta, cara. Gostei. Ó, então a minha resposta é David Bowie e o Ney Matogrosso. Pelas performances, o lance artístico que eles têm, assim, eu acho que seria legal ver uma versão deles, né? Isso seria legal. Você, Renan? No Mato Grosso seria interessante. Seria O interessantíssimo. Paulinho, né? Paulinho McCartney. Que legal essa pergunta, John. Gostei. Valeu. Tem grande chance dele fazer, porque ele produz algumas músicas também, e ele tem um Instagram só de, tipo, se, sei lá, Armandinho fosse rock. E aí eles tocam. Ele e mais umas pessoas lá. O Thiago Guerra perguntou... O Thiagão pediu, na verdade. Thiago Guerra. Ele é da Thiagão do Ectoplasma. do Ectoplasma, sim. Thiagão. Ele pediu um caso daqueles cabeludos que já rolou com vocês. Contou aí esse o mais cabeludo que esse de apanhar no Trajano. É uma que eu lembrei agora. Um dos primeiros shows nossos, lá no Manos Bar. Não, mano. Só pode você falar o que eu tô pensando. Conta aí que você deve. Não, conta. Não, tá. É o do Cocô? Ó, isso aí, ó, pelo amor de Deus, ó, Thiago, vamos conversar depois, hein, Thiagão. Esse aí é 2005? A Pallets começou em 2004 e daí em 2005 a gente tocava em um barzinho, cara, aqui em São José, ali na Avenida Rua Barbosa, chamada Manos Bar. Pô, a galera, eu conheço, eu até encontro às vezes o Gustavo lá, coisa lá. Beleza, daí estava tocando lá e tal, e naquela época eu tinha um problema de intestino, assim, então, olha a intimidade que eu vou chegar aqui agora, eu tinha um problema de intestino e tal, não sei o que, lá. E daí, cara, eu ficava muito tempo sem ir no banheiro, com aquela coisa de ser ressecado e tal, e a gente foi tocar lá e tal, beleza, a gente tocava por x-salada, né, e uma cerveja, assim, tipo, era bem gostoso, naquela época a gente era bem jovem. Daí eu tava lá tocando, a gente tava lá, daí quando começou o show, me deu vontade de ir no banheiro. Cara, e eu, vontade de fazer, cara, de peidar, e eu peidei. Só que, cara, eu acabei evacuando, daí falar uns termos mais técnicos. Eu acabei fazendo cocô, cara, acabei cagando na calça. No meio do show. No começo, né? Então, você, era de tardezinha assim, boa tarde, galera. Caguei tudo. Eu falei, cara, errou, né, mano? Porra. Só que eu fiz o show. Fizemos o show, terminamos o show. Eu lembro que tava meu pai ainda na época lá, meu pai e minha mãe e tal, assistindo. A gente era pesada, né, tal. Daí, terminou o show, tirei a guitarra assim, já falei, pai, me leva pra casa, porque me leva pra casa. Eu caguei na calça. Aí meu pai gostava de ficar perguntando, por que aconteceu? Eu falei, me leva logo, caralho. Daí eu fui, daí eu terminei o serviço, me arrumei, limpei, tomei um banho e voltei com o cabelo molhado, assim, tipo, parecendo Soul Glow, assim. Voltei com o cabelo molhado lá pro show, todo mundo, mas que isso? Daí eu contei, velho, eu fiz cocô no palco aí. Cocô e tal. Isso faz muito tempo já, gente, tá? Mas foi uma história. Nem Jimi Hendrix fez isso. Nem Jimi Hendrix fez isso. Ele tá com fogo numa guitarra, isso é fácil. Quero ver fazer cocô.
Pra se igualar a mim, só o Didi Allen. Ele jogava na galera o cocô, né? Eu não sou tão escroto assim. Foi um acidente. Terá a volta essa, Renan. Essa aí foi. Lembrei de uma, né? Essa aí foi. Essa é cabeluda, né, Thiago? Se ele estiver ouvindo lá. Giovanna Stefanelli perguntou por que o nome Pallets? Ih! Renan, fala a sua versão que eu falo a minha. A versão que eu defendo é que eu defendi no meu TCC essa versão. É que a Pallets é por conta do que a gente trabalhava em indústria e tal, né? E é a base, né, da indústria é o pallet, né? É o que carrega tudo e tal. E era o que a gente tinha em comum. E a gente meio que se inspira muito, tipo Black Sabbath, por exemplo, que é uma banda também de indústria, de rock and roll e tal. E daí a gente meio que pegou como meio que um mascote esse nome e acabou virando o nome da banda. Ok. Não só o Black Sabbath, né, cara? Porque São José, a cidade das indústrias, né, e tal, tem todo esse lance operário e tal, que isso também ajudou um pouco a gente, lógico, não é do nível do ABC paulista ali e tal, mas é o nosso ABCzinho paulista, é São José, Araucária, né, são as cidades que têm as grandes fábricas, etc, e muita gente trabalha em fábrica, né, em turnos e tal, e a gente fez muita história da Pallets em cima disso. Hoje em dia, tipo, acho que só o Renan que trabalha em fábrica, mas no escritório. Então ele virou um coxinha das fábricas. Peãozinho limpinho. Mas a gente sempre foi peão, cara. Peão de trecho, de fábrica, chão de fábrica e tal. E isso ajudou muito a Pallets, né? Até grandes ídolos nossos, né, cara? Que nem o Black Sabbath, MC5, né? Várias bandas, assim, tipo, a Detroit lá dos Estados Unidos e tal. Então a gente, tipo, como é que se diz? A gente se inspirava muito nisso, assim. E também é um ponto positivo da parte de ser de São José, né? Uhum. Tem essa diferença que a gente, tipo, nem uma banda do SIC pode falar a mesma coisa, né? A cidade industrial ali de Curitiba e tal, uma região cheia de fábrica. Então, em São José tem uma região muito grande de fábrica, né? São José, Araucária, uma cidade vizinha aqui e tal. É mais ou menos por aí, que é legal também de ser. Entendi. Pô, legal. Legal, né? Bom nome criativo. Falando sério, eu acho meio bosta esse nome nosso, assim. Eu sempre falei isso. A gente tentou mudar, assim, mas agora acostumou. Já era tarde. Já era tarde, já faz parte. Então, eu sempre achei meio não uma bosta, né? Mas meio painha, assim, né? Mas eu me acostumei, vai ser para sempre isso, né? O estúdio chama Pallets. Nas redes sociais é Aldo Pallets, não sei o que, Renan Pallets. É tudo a mesma coisa ali. Então, cara, vai ficar eternamente isso aí. Deixa lá. Até tem uma estátua de nós 5 ali, né? No centro de São José, né, Renan? Igual os Beatles tem, uma estátua de nós 5. O dia que a gente conseguir isso, Ana, aqui em São José, uma estátua de nós 5 andando, assim, tá ligado? No centro de São José, cara, acabou. Não precisa mais nada. Acabou. Então, legal descobrir que o nome da cidade está presente também no nome da banda, porque Curitiba e São José estão muito presentes nas letras e nas histórias que vocês têm também. O que vocês acham, né? O lugar influencia no som e nas composições de vocês? Eu acho que, cara, uma porcentagem altíssima, assim, porque você pode ver essas bandas que a gente citou, assim, olha como o som delas é mais barulhento, é mais pesado, as letras têm protestos, não é uma regra, lógico, assim, mas eu acho que o lugar da onde a banda vem, eu adoro essas coisas, o lugar da onde a banda vem, tipo, diz muito ao som da banda. O exemplo é os hardcore, né, tipo, os hardcore californiano, aquela coisa de praia, skateboard e surf. Ou a banda vem de uma região mais rural, daí às vezes pode fazer um som mais levado pro country ou pro caipira, entende? Eu acho que influencia muito, assim, da onde a banda vem, o som da banda. Eu acho assim, que influencia muito, assim. Claro que não é uma regra e tem várias exceções,
Mas eu acho que influencia. E temos mais uma pergunta. A Luísa Dias perguntou sobre o primeiro disco, que vocês trouxeram um rock mais dançante direto, mas ela queria saber se vocês fariam hoje em dia algo diferente do que foi feito na época. Eu acredito que a cada trampo que a gente faz soa um pouco diferente, né, Aldo? Tipo, que nem, por exemplo, você falou, né, a pergunta anterior ali sobre falar da região, do lugar. O nome do disco é o nome do bairro, né, Cidade Jardim, que é o bairro que a gente, bem dizer, nasceu ali, digamos, né, em São José. E daí, nesse disco, nossa, ele tem folk, ele tem um rock and roll mais pesadão, tem música com slide, né? Guitarra com slide. Tem uma que é com piano e cordas. Uhum. Cara, é bem diferente, assim. Daí depois, antes do Cidade Jardim, a gente lançou esse vinil ali, né? O vinil, ele tem uma pegada mais rural, assim, digamos, né? Tem um folk de violão, e tem um rock, assim, que é um rock de riff com afinação aberta, que lembra bastante, tipo, Black Crowes e o próprio Stones mesmo, né? E o Stones pegou esse lance da afinação aberta, eles descobriram esse lance no Brasil, com a afinação na viola caipira. Daí você vê a importância de você estar num lugar e absorver, né, essa parada, né? Sim. Se os Stones não tivessem vindo pro Brasil passar umas férias, eles não iam ter esse lance, tá ligado? Então, se os Stones não tivessem vindo pro Brasil, não existiria o nosso disco, nosso vinilzinho. Olha que importante. Então, o lance de soar, assim, vai também muito do que a gente tá escutando no momento também, né? Que nem na época lá a gente tava tem a música Nem Amor Nem Amizade, que é totalmente dançante. Mas daí também vai muito do que a gente tava escutando na época, que quer se expressar também. Cidade Jardim já sinto que é um disco um pouco mais sério, assim, mais maduro, né? E a cada trabalho, assim, vai soando diferente, mas é difícil ter esse lance, tipo, vamos fazer. Apesar que a gente fez Quando o Raio Cair, do ano passado, é uma música extremamente dançante, que é uma música que ela mistura rock com disco, com funk, com soul. Só que é uma outra vertente para dançar, assim, sabe? Sim. Então, respondendo a pergunta da Luísa, né? Isso. Sim, a gente faria algo totalmente diferente e meio que sair natural isso, né? Que nem essa música que o Renan citou, Quando o Raio Cair, ela tem guitarras praticamente limpas, né? Tipo, coisas que quando a gente fez lá o Independência ou Sorte, quando a gente fez até aqueles 2 singles, Terra da Bala e Entre o Céu e o Inferno, a gente nunca imaginou. Pesado. É mais pesado ainda, é mais barulheira, guitarrona e tal. Então, com certeza, a gente mudaria, assim, a gente tá sempre mudando, assim. Eu tenho 2 ideias de músicas aqui que é totalmente, tipo, diferentes, assim, eu ainda não apresentei, porque não chegou a hora pra gente compor ali e tal, mas é diferente também de tudo, eu acho interessante essa mudança e você ser você mesmo nessas mudanças, assim. Eu acho, né, não sei se existe se algum crítico talvez ouvir, assim, e tal, fala, eu acho que em todas as nossas mudanças a gente foi muito sincero e a gente continuou sendo a gente ali. Por isso que é legal, assim. Eu acho que as mudanças foram naturais, né? Tipo, a gente tava rolando na época um tipo de som e a gente, vamos tentar soar esse tipo de som, seguir nessa onda aqui. Nunca foi por isso, né? Sempre foi por algo que a gente estava gostando no momento de escutar, nem esse que o Aldo citou ali, que é o mais pesado, que é o Entre o Céu e o Inferno, Na Terra da Bala, que é um single, tem 2 músicas, né? Então a gente tava escutando muito aquela banda do Dave Grohl, do Josh Homme, que é o The Crooked Vultures, que é bem pesado. E esse tem um single Terra da Bala, que ele tem muito disso, tem muito The Crooked Vultures no som. E daí a outra música, Entre o Céu e o Inferno, tem também, que é o nome da banda, é o Graveyard, que é uma banda da Suécia, que também tem um lance de guitarra que o Maneco faz, que, cara, eu tava escutando bastante essa banda. Mas assim, é natural, né? Tipo, tá escutando a música, tá absorvendo e
de uma maneira ou de outra vai transmitir, entendeu? Sim. E querendo ou não, a gente vai conhecendo coisas novas, né? Sim. E acaba deixando influenciar também, né? Vai ter mais Exato, não, influência. é O isso repertório aí. vai crescendo, né? Então, Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Você conhecer coisas novas e começar a gostar de coisas que você não gostava antigamente. Isso é legal também, isso acontece muito sim. com a gente. Muito. Você, tipo, Mas, é piazada, acha uma merda essa banda e tal. Daí você vai ver, pô, hoje é legal. Por menos comigo aconteceu com vários. Bastante, comigo também. não, mas isso é legal. Às vezes o som pode evoluir. Eu tava falando esses dias, não lembro com quem. Acho que foi com o próprio John Feldman, que fez a primeira pergunta da banda ali e tal. Ele deu exemplo muito de Sleep Token. Não sei se vocês já ouviram Sleep Token. Sleep Talk eu já ouvi falar, mas eu acho que eu nunca ouvi. Eu já ouvi alguém comentando. Não conheço, não. Eles são muito bons, assim, e o que eu acho legal é que eles conseguem trazer muitos estilos em um único álbum, assim. Então, esse álbum novo deles tem desde o pop até o shoegaze. É tipo um negócio muito... E eles se denominam como uma banda de rock, só que não é rock, é outra coisa, assim. E daí isso eu acho muito legal também. Quanto mais influências você tiver, mais variado você consegue fazer o seu som. Sim. Acho que isso é muito, muito divertido. Com certeza. Mas é legal porque às vezes quando a gente compõe também, a gente pensa que a música vai sair de um jeito, ela sai de outra. Assim, tipo, isso é interessante. Não é frustrante, né? Porque às vezes pode falar, eu queria fazer então, mas não é com a gente, pelo menos as nossas experiências, assim, essa música saiu outra parada, as pessoas querem sair de um jeito, e pelo menos até agora foi maneiro, todas as experiências. Que bom. É. E o que vocês querem levar da Pallets para as pessoas? Cara, eu quero, só que elas aproveitem, curtam o som, sei lá, como é que eu posso dizer? A gente é o que a gente é mesmo, sabe? Tipo, a gente faz o som pra gente, tá ligado? Tipo, a gente, porra, essa música ficou legal, eu sempre quis fazer uma música assim, e o que se as pessoas gostarem é consequência, assim, na minha opinião, sabe? Tipo, pô, que legal quando a pessoa gosta, fala que, pô, eu fico feliz pra caramba, assim, sabe? O que eu tipo, gosto de ver é porque, assim, nossos shows são bem enérgicos, assim, sabe? Tipo, a gente gosta de botar energia mesmo no show. E, cara, e essa transmissão de energia, sabe? Público e palco, isso é o que eu mais gosto de levar, assim, pra vida, Esse é um dos motivos de ter a Pallets ainda, de fazer. E quando eu falei do lance do cover, a gente tava meio que perdendo essa essência, sabe? Que daí a gente tava muito preocupado em pagar conta, fazer show pra ganhar grana e tava perdendo essa essência, tipo, de ter gente cantando as nossas músicas, transmitindo essa ideia de energia ali e tal. É isso, tipo, ter uma banda de rock que canta em português, que faz rock and roll e tal, e é isso que eu gosto, assim. E que nem eu falei, tipo, se as pessoas gostam, é consequência, e que bom, né, que as pessoas gostam também. Eu sou da mesma opinião, porque, que nem o Renan falou, cara, a gente faz músicas, porque todo mundo da banda é apaixonado por música, a gente respira música, a gente veste música, né? E o prazer mesmo nosso é fazer, pô, que nem, eu sempre quis ter uma música da minha banda que tem uma gaita de boca, daí a gente foi lá e fez. Eu sempre quis ter uma música tipo, da minha banda que tenha guitarra aberta, que tenha ukulele, enfim, uma música que soe assim. E a gente faz isso, né? Tipo, a gente procura produzir música, né? Com letras legais, né? E, cara, eu acho que a ideia do Renan ali é a mesma que a minha. Assim. O tesão nosso é mostrar para as pessoas o que a gente acha legal dentro das nossas influências e você vê alguém curtindo, alguém que marcou, porque até hoje, quando a gente toca, hoje vai tocar, porque a gente foi tocar agora o último show que nós, não no Limoeiro, né? Que foi bem legal também, mas aquele que a gente tocou lá no Bar da Vosgue, aqui em São José, que foi um dia caótico, chovendo pra caramba, domingão. Que era um dia para lotar, foi pouca gente, assim, não, teve gente, calma, teve gente, foi maravilhoso aquele show, poderia ter sido estupendo, assim, poderia ter sido bem melhor por causa do tempo, mas mesmo assim, tipo, daí aquele dia lá a gente voltou do show e tal, a galera postando, a galera não sei, putz, cara, eu falei, cara, a galera tá, olha que legal, cara, então isso é bacana, isso é o que deixa tesão as coisas, entendeu?
E, tipo, receber o feedback das pessoas. Essa consequência é uma consequência maravilhosa. Eu acredito Sim. que quase todas as bandas devem pensar assim, eu acho, né, Renan? Não sei isso, porque Então, você é que compõe para a mostrar para as gente, pessoas. a gente faz as músicas ali, às vezes, passar uma ideia e tal, né? E se a pessoa absorver a ideia também, que bom, né? Mas o lance do show mesmo, que nem o Aldo falou, esse no Bar da Vosga, no domingo chuvoso, né? Domingo à noite, a galera geralmente quer estar em casa, quer estar descansando. Uhum. Daí quem foi lá, pô, se divertiu pra caramba, tipo, Que curtiu um legal. monte. Você via que as pessoas estavam felizes, sabe? Depois do show, devia te cumprimentar, cara, que som massa, não sei o quê. Sabe? Tipo, poxa, isso aí já você fala, pô, é pra isso que eu faço música, sabe? É pra isso que eu tenho banda, né? Tipo, pra ver as pessoas assim, felizes, se divertindo. Cara, Aquele, isso eu acho que aquele show que a gente fez lá, o primeiro show que a gente fez no Janaína lá, com as más notícias e com a Fallen Flowers. Cara, Nossa. aquele show foi maravilhoso, foi né? Que a gente muito fez bom. lá. Foi maravilhoso. Aquilo que a Bruna lá da Soulless Pump que falou de nós depois daquele show, cara, aquilo eu falei, cara, aquilo tipo, recarregou as baterias, assim, tipo, oh, vamos fazer mais show, vamos lá, entende? Tipo, pô, então, aquilo que a Bruna falou pra gente, daquele show, né, tudo que repercutiu, o clima que tava, aquilo é o motivo de estar fazendo, né? Então, Uhum. porque que nem nossas letras, né? Nossas letras são letras simples, são letras legais, eu considero letras legais, fáceis de cantar, Sim. tipo, mas a gente não tem um, um apelo muito direcionado a certos assuntos. A gente tem nossas ideias, a gente tem nossas posições sobre várias coisas, né? E tal, mas aí, tipo, a gente consegue meio que passar isso de uma forma mais, podemos dizer, mais leve ou amena, né? Tipo, pra galera, se a galera sabe o que a gente tá querendo dizer, assim, ou Sim. entende e tal, só o fato de você ter uma banda de rock, você já tá dizendo muita coisa, né? Sim, exatamente. Fazendo arte, compondo ali e tal. Então é isso. É mais ver a galera, a recepção da galera, né? Tipo, a galera tipo, ficando feliz no show. Isso é impagável, né? Eu acho que é por aí. Igual o Renan falou. Isso é muito, muito legal mesmo, porque a música ela é meio que trilha sonora da nossa vida, né? Então saber que alguém escuta vocês e gosta do som de vocês deve ser maravilhoso. Porra, cara. É Não, muito, e o legal também é você ser tipo, conhecido nos lugares, que nem nós não somos famosos, né? Famosos, aquela coisa, aqui. Mas, cara, onde você vai, tipo, tem alguém, isso aqui, isso aqui, e a banda lá? Tipo, a gente foi fazer aquele trabalho lá no show do System of a Down lá e tal, daí tava uma galera de Floripa com a gente, né? Né? E a galera, e o Piazão lá do interior de São Paulo, lá, o cara do Chico lá. E a guria de Florianópolis que contratou a gente e tal, a gente ali e tal. Pô, teve um malucão, e a Pallets e tal, os caras perguntando, a gente encontrou um monte de gente e tal, daí até a menina, eu lembro que eu mandei o áudio, né? Eu falei, mas vocês são mais famosos que o System of a Down, brincando, assim, cara, a gente conhece muita gente, e muita gente, claro, é uma brincadeira, né, lógico, mas daí, tipo, teve um maluco lá, cara, que falou lá, e a Pallets lá, eu não sei quem que é o cara, assim. Que legal. Tipo, no meio do, aquela galera, assim, tipo, Sim. muito, muito, isso é bom também, isso é legal. Se Ter esse reconhecimento, né? Oi? Não entendi. Ter esse reconhecimento. Ah, sim, tipo, pensa, imagine, você não é famoso, você não é uma pessoa pública famosa, mas ao mesmo tempo as pessoas sabem que você faz aquilo. Sim. Tipo, você é conhecido por aquilo. E isso é legal também, eu acho bacana, né? A fama é mal, né? Que às vezes atrapalha. Né, Renanzinho? por isso que você não consegue show em bares de cover. A fama de mal. Fama de A mal. fama de mal. Fama de mal. E, gente, o que os fãs podem esperar para esse ano? Quais são os planos de vocês? Os fãs? Olha lá. Bom, nosso fã-clube número 1, né? Nosso fã-clube lá de Sorocaba. Meu fã-clube número 1 aqui, ó. Aí, ó. Então, a gente está trabalhando agora diferente, né? A gente lançou um single agora, é Carnaval, né? Lançamos ali e tal.
Tem 2 live sessions aí que o Aldo e o Maneco, tem o estúdio dos Pallets, estão promovendo live sessions no estúdio. E vai vir a live session da Pallets também. 2 músicas, né? Que é Carnaval e a Quando o Raio Cair, que a gente lançou no ano passado. E a gente não tem esse material gravado ao vivo, né? Em vídeo. Então a gente tá para lançar aí também. E, cara, a gente vai estar trabalhando, acho que por enquanto, quem sabe lançar mais um single aí, né? Mas não tem previsão assim de um disco cheio por enquanto, sabe? Até porque o tio Dave faz pouco tempo que tá na banda também, então agora que ele tá mais familiarizado e tal, daí ele gravou uma primeira música, sabe? Tipo, porque uma coisa é você tocar ao vivo, e os que o tio Dave, ele é até tio, né? O apelido dele, que ele é 10 anos mais velho que a gente, né? E ele ele tem uma história grande na cidade aí, já tocou com várias bandas, Cores de Flores, da Maria de Loyola, o Iguana Dead, então ele já tocou em várias bandas, assim, é conhecido pra caramba, assim. Só que daí quando ele pegou a Pallets ali, ele viu que não seria tão fácil. Ele fala assim, maldito tempo 3, que a gente tem um costume que a gente nunca percebeu, que mudança de refrão, mudança de dinâmica é no tempo 3. Ele, tipo, sempre se batia para pegar esse tempinho. Então, daí ele tá se familiarizando agora, já tá familiarizado, já gravou, né? Então, futuramente vai vir mais material aí, mas para esse ano aí tem as live sessions. Mais um single. Mais um showzinhos legais, né? Uns showzinhos legais. Final do ano, talvez a gente participe de um lançamento do Trilho lá no Jokers, né? Ai, que legal! Vai ter mais um festão no Jokers, né? E alguns showzinhos, né? Showzinhos legais por aí, bacana. Pra galera, a gente dar risada, né? Fazer um bom show, fazer a galera se divertir e a gente também se divertir. E eu acredito que mais um singlezinho, né? Eu quero terminar o ano com uma ou 2 músicas novas aí, Renan. Vamos aí. Eu tô afim. Pelo menos mais uma. Pelo menos mais uma. Mais uma música nossa. Porque também, disco completo, disco cheio, assim, a gente tava conversando um tempo atrás, né? Cara, será que compensa? Tipo, no caso da nossa banda, não tô falando né? Falando ao nível dos Pallets ali, tipo, será que compensa um disco cheio? Não seria mais legal ficar lançando singlezinhos, parzinhos de música? Sei lá, um clipezinho, uma parada ali. Então, a gente tava conversando naquela questão do imediatismo, né? Sim. E muitas vezes se lança um disco cheio, a galera escuta 2 músicas ali e já passa. E quando você lança um single, tipo, você vai lançar aquele single, a pessoa vai prestar atenção na música e tal, sabe? Então, os tempos mudaram, né? Tipo, você tem que se adaptar. Por mim tá tranquilo lançar músicas separadas, clipes separados. Por mim, qualquer coisa que a gente for combinar e fazer, o que importa é fazer bem feito, né? Fazer certinho ali, fazer com o coração. Tem uma... Em abril ou março, agora eu não lembro, eu entrevistei a Ana Gerber junto com a Begudo, Souls Pumpkin, e ela falou muito disso também, desse imediatismo, e aí ela tá lançando mais singles agora, não sabe dizer quando vem o álbum dela também e tal, mas dela muito solo. Disso. Dela solo. Mas é muito disso também. Ela disse que, pelo que ela percebe, as pessoas consomem muito mais singles, e é muito mais fácil, acaba sendo muito mais fácil você produzir um single, focar na produção dele, de uma única coisa, do que focar na produção de um álbum inteiro, onde você tem que parar. Exatamente o que a Ana falou, né, cara? Sim. Veja a banda dela lá, Azul Delírio lá, tipo, lançaram um singlezinho, camarada, uma bandaça, mano. Bandaça, porra. E eles estão nessa pegada também. Eu até dei o exemplo da Far From Alaska. Não sei se ouviram Far From Alaska. Porque eles lançaram o último álbum deles, mas todas as músicas já eram conhecidas. Eles já tinham lançado ao longo do tempo. Só 3 que eram novas. Então.
Também é uma maneira de, de lançar um álbum. Não, e outra, né? Tipo, é mais fácil e mais barato também, né? Porque vamos combinar, hein? Pra gravar não é barato. Assim, A gente ainda tem, imagino. né? É o, como posso dizer, o presente de ter o estúdio dos Pallets, do Aldo e do Maneco aí ainda, né? Que a gente, né, consegue produzir, consegue, né, fazer com calma lá, mas para gravar não é barato, né? Então, Nem um pouco, né? então, e se a banda não tiver bem ensaiada, bem entrosada, aí piorou, daí vai gastar mais grana ainda. Por exemplo, nosso primeiro disco, ali, o Independência ou Sorte, o Ricardinho e o Doug, na época, tipo, eles estavam tão entrosados que eles, tipo, tocaram só os dois e mataram as 12 músicas num único dia, baixa batera. Tipo, Nossa. sabe? Tipo, estavam super entrosados, assim, ensaiavam os dois sozinhos. E aí quando chegou pra gravar guitarra e voz, tava tranquilão. Mas Mas eles estavam super entrosados e também a gente falou, galera, para não gastar tanto e tal, ó, aham, sai lá, porque, cara, tem que ser numa pegada, senão tem que pagar mais, não sei o que, cara. porque Teve isso aí também, né? como a gente tava, né, não tinha lançado um material assim, a gente queria lançar um material profissional, assim. E quem ajudava a gente, o Leandro do Charme Show, ele sempre falava, cara, se preocupem com o som da bateria, grave de um lugar bom a bateria. O restante ele dá pra gente dar um jeito e tal. E a gente foi no estúdio que é sensacional, que tem no Jardim das Américas, em Curitiba, o Clique. E foi gravar essa bateria e já aproveitamos, já matamos o baixo junto. Então foi sensacional. Por isso que o disco soa tão bem, porque tem uma pressão de bateria, uma bateria boa mesmo. E o restante a gente gravou em Floripa lá, que tipo valia a pena, porque era numa pousada, tinha a praia do lado, porção de camarão, daí cerveja gelada. Surf. Daí valia a Nós pena. somos grandes surfistas, né? A Palace tem mais Né? essa. Todos nós praticamos o esporte surf. Que legal. Daí, não, tô brincando. Mentira, viu? Achei, por uns instantes eu achei que era verdade. Capaz, não. Os caras surfistas de cava. Mas é importante, tipo, o lance de gravar single, você dedica mais ali, fica mais nos detalhes, né? Foca mais ali. Sim. Com certeza. Esse último single nosso aí foi muito legal, que a gente masterizou em outro lugar. E a gente pensa, cara, por que a gente não fez isso, né, antes? E isso é uma coisa mais legal também, interessante. Pô, se concentra em uma música, daí junta uma grana e masteriza em outro lugar. A gente faz tudo, a gente capta o som, a gente edita, masteriza e mixa e mixa ali e tal, e a masterização a gente faz em outro lugar. Nesse caso, o Maneco faz tudo, depois ele manda lá para um outro lugar para fazer. Que isso também tipo, deixa mais rico a música, enfim, dá uma diferença. O single Entre o Céu e o single Quando o Raio Cair e é Carnaval foram gravados nos mesmos lugares, os mesmos instrumentos, amplificadores, só que masterizados em outro lugar. Daí você vê a diferença que dá, né? Nossa, isso é muito legal. Sim, Isso é sim, muito sim. legal. Muito legal mesmo. Gente, chegando ao final da entrevista, eu deixo aqui um espaço para vocês deixarem um recado para quem está ouvindo a gente. MySpace.com. Aí, galerinha, o nosso disco está cara, sendo vendido ali na Armazém do CD. Oh, caramba, o nosso disco está sendo vendido no Armazém do CD e na FENAC. Lembra da FENAC? Nossa. Você falou isso aqui, mas eu tô vendo aqui que esse EP aqui, Máquina do Tempo, eu tive que comprar ele, ó. Não sei se dá pra ver aí, R$7,90 na livraria Curitiba lá. Você comprou ele lá? Aham, porque eu não tinha, daí eu fui e comprei lá na livraria Curitiba, Olha só, R$7,90. cara. Quando chega em um nível desse, gente, é muito show business, né? Mas é isso aí. Primeiramente, agradecer aí pelo convite, Ana. Valeu demais, foi massa trocar essa ideia aí. E, cara, posso dizer, sigam a gente,
Banda Pallets. Você procura Banda Pallets, você vai achar lá a gente Instagram, Facebook, YouTube. E é isso aí. Vamos se divertir, ser feliz e mandar o som. Vai que vai, Aldo. Isso aí, eu também quero agradecer, Ana, valeu demais, porra, maneiro. Eu consegui entrar aqui no Meet, né? Foi mas deu tudo certo. Que bom que deu certo. Esse lance do dar recado é engraçado, né? Sei lá. Cara, escutem música, cara. Escutem música. Se identifique com uma tribo urbana, sei lá, mano. Vão atrás de coisas, se interesse de onde saiu tal coisa, sabe? Assim, tipo, essa banda veio de tal lugar, esse artista, né, nasceu lá. Não é só na música, na arte no geral, assim. A arte, os artistas, a arte em si, ela faz você, tipo, conhecer várias coisas, assim. Tipo, não só a música, a pintura, o livro que você escreve, o filme que é feito, ela faz você, tipo, conhecer várias coisas, né? Que nem a gente falou, por que aquela banda tem esse som? Pô, tá, isso aqui, enfim. E escutem a gente, vão nos shows, né? Essas coisas que todas as bandas pedem. E é isso, gente. Consciência e tal. Essas coisas que a gente pede. É sobre isso, cara. E não está tudo bem, né, Renan? Para não ficar... É sobre isso e não está tudo bem. Brincadeiras à parte, é isso, gente. Vamos lá, escutem música, se interessem pelas coisas, por tudo. Todo mundo tem algo a dizer, assim, e a vida é embaçada, é foda, mas ao mesmo tempo ela é muito legal. Você faz muitas coisas legais. É isso. Legal, perfeito. Gente, muito obrigado pela presença. Foi ótimo conversar com vocês, eu adorei. Foi um papo muito divertido e o tempo correu muito rápido, incluve. A gente deu quase 2 horas. Caramba! Que maravilha. Que maravilha. E para você que nos ouviu até aqui, não esquece de seguir o Juke no Instagram, @JukeboxCWB, e na plataforma que você está ouvindo esse episódio. Sigam também a Banda Pallets, né, nas redes sociais, que é o @Banda Pallets, mas vai estar aqui na descrição. E não deixe de acompanhar o trabalho dessa banda também, que é maravilhosa. É uma das minhas preferidas aqui de Curitiba, então sigam e acompanhem também. E mais uma vez, muito obrigada pela presença, gente. Foi incrível. E obrigado também a você que nos escutou até aqui e até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Valeu demais. Obrigadão. Beijo a todos e todas.